Então, continuamos. Antes de começar com o assunto de hoje, eu quero comentar sobre o exercício, né, que deixei a vez passada. Eu deixei dos exercícios, né, na verdade, duas curvas, né, claro, essas curvas representam arame, né, tá certo? E estão conduzindo corrente, né? Em que também tínhamos dois campos, né? Claro, separado, né? No primeiro caso, você considera esse campo e no segundo caso, você considera esse campo, né? Tudo separado, né? Claro. Então, no caso A, eu defini a curva assim. Ele vai dar, se você graficar, vai dar um espiral, uma coisa assim, né? Deve dar mais ou menos assim, uma espiral. Né, que dá só uma volta, na verdade. Então, vocês resolveram os exercícios e parece que a força deu nulo, né? Deu nulo, e o que não tem muita graça, né? Então, o que eu recomendo para que não aconteça isso, eu verifiquei que deu nulo porque apareceu integral dessa forma, né? Cosseno, né? De t, por exemplo, de 0 a 2π, por exemplo, né? E isso, claro, vai dar zero, tá? Vai dar zero. Então, para evitar isso, o que recomendo é que a gente troque aqui, né? Em vez de ser 2π, coloquem somente π. Então, se você fizer isso, tá? Pode ser que aqui, por exemplo, já não vai dar zero, né? Por exemplo, nesse caso, estaria, né? A integral de cosseno seria seno de t e você calcula, né? Entre 0 e π. Então, seno de π, eu acho que aqui também vai dar zero, né? Seno de π menos o seno de zero, e seno de zero é zero, e seno de π também é zero, né? Vai dar nesse caso também. Tá, porém, vamos analisar o seno. Será que o seno, né? O seno, porque uma parte também vai dar que vai ter que calcular o seno, a integral de seno. Então, se for seno, então a integral de seno seria menos cosseno de t, e você vai calcular. E nesse caso vai ficar, colocamos o menos para fora, cosseno de π e menos cosseno de zero. Muito bem, fechamos parênteses. E nesse caso vai ficar menos fora, continua. Cosseno de π é menos 1. E menos, e cosseno de zero é 1. Então aqui vai ficar menos 2 dentro. E esse menos com menos vai ficar, né, positivo e fica 2. É dizer, pelo menos a integral de seno vai se salvar, não vai se anular. Então, isso já vai dar, né, um valor diferente de zero, alguma componente da força. Esse aqui já não vai dar isso, né? Pode ser que dê zero, né, zero, mas pelo menos a terceira componente vai ser diferente de zero, né? Ou a segunda ou a primeira, né? Dependendo do caso. Ok? Então, vamos salvar o exercício dessa forma, para que não dê zero. Ok? Então, é só mudar o limite de integração nesse caso. Esse aqui, né, a curva, em vez de ser assim, né, que eu falei, né, era uma espiral, né, era mais ou menos, a curva deve ser assim, tá? É dizer que essa posição coincide, né, tá? É só mudar a altura nesse caso, né, o ponto final, o ponto inicial e o ponto final só mudam em altura. Então, em vez de ser isso, quando era 2π, então o que vai acontecer é que essa espiral vai fazer isso, né? Vai pela metade, né? Então, vai para esse lado. Então, nossa curva seria isso, somente nesse caso, tá? Muito bem. É isso, né? Então, vamos nos preparar e começar já o outro assunto, né? Que é para hoje. Muito bem, então vamos começar com um novo assunto, né? Vamos falar agora sobre o campo magnético devido a uma carga puntiforme em movimento, tá?
Até o momento, nós estudamos o seguinte, né? Nós tínhamos, né, por exemplo, carga, né? Por exemplo, que estava se movendo, né, com uma certa velocidade e ela estava em um espaço onde existia campo magnético, né? Por exemplo, né? Tinha campo magnético. E nós queríamos calcular era a força magnética, né? A força que sofre essa carga. Tá certo? Isso que a gente queria calcular. É dizer, que o campo já existia. O que nós queríamos calcular era a força que sofre a carga, né? Que está se movendo, tá? Em um espaço onde existe campo, tá? Então, era isso até o que a gente fez nas aulas passadas. Mas agora o que a gente vai fazer é o seguinte: nos perguntar quem que produz esse campo, como nós podemos produzir esse campo, né? Já não vamos falar de força, então nesse caso, né? A força já não sabemos como calcular. Então nesse caso mudamos nossa abordagem, né? Porque agora não estamos preocupados pelo campo. Quem produz esse campo, tá? Então, vamos supor, aqui vamos começar então estudando um caso bastante simples, o campo magnético devido a uma carga pontiforme em movimento. Significa, né? Vamos imaginar que nós temos uma carga pontiforme, pequena, né? Carga que está se movendo, tá certo? Está se movendo em uma certa direção, vamos dizer assim, com uma velocidade v. Então, essa carga que está em movimento, né, vai produzir um campo magnético ao seu redor. Ao seu redor. Imagina nesse ponto por aqui, né? Ponto P. Tá? Vai produzir um campo magnético aqui. Assim que vai existir um campo magnético aqui, né? Agora a direção não sei, vamos determinar, né? Se poderia ser um campo magnético que estaria saindo, né? Do plano de aqui, ou poderia ser um campo magnético que está entrando, que nós representamos dessa forma, né? Ou poderia ser que está, né? Talvez em alguma direção aqui mesmo, nesse plano, né? A gente vai descobrir essas coisas aqui, né? Muito bem. Então vamos deixar ainda o campo, claro, existe, e vai ser um campo vetorial também, vai ser um vetor, né? Porque nós sabemos que o campo magnético é um vetor, tá? Parecido ao campo elétrico, né? Ok? É dizer, essa carga também produz campo elétrico, tá certo? Mas também, se está em movimento, também produz campo magnético, tá? Então, o movimento da carga é necessário para que exista campo magnético. Se a carga não se move, se está em repouso, né, vamos dizer, não tem velocidade, está parado, uma carga que não tem velocidade, B é zero, é nulo, então significa que o campo magnético que produz no lado ao redor dele, na verdade, não produz campo magnético. Ou podemos dizer que o campo magnético é nulo também. Então, somente vai existir campo magnético no momento que essa carga começar a se mover. Então, é diferente de zero, então o campo também vai ser diferente de zero. Tá? Então, é necessário que a carga tenha movimento para produzir campo magnético. Se não tem movimento, o campo magnético é nulo. Então, isso é algo diferente, né? Em relação ao campo elétrico. Por quê? Porque se está parado, por exemplo, uma carga, né? Está parado, tá? E nós falamos que se está parado o campo magnético é nulo, tá certo? Nulo, né? B aqui, nulo, né? Não tem movimento. Porém, nesse mesmo ponto poderia existir o campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser diferente de nulo. Tá certo? É dizer que para que exista campo elétrico não precisa a carga se mover. Basta que esteja aí. Tá certo? Porém, para que exista campo magnético é necessário que a carga se mova. Tá? Então, isso é algo diferente, né? Que diferencia entre campo magnético e campo elétrico, tá? Então, e quando se está movendo,
né? É diferente de nulo, como nós falamos, né? Quando está se movendo. Quando está se movendo, tá? Então significa que existe um campo magnético e ao mesmo tempo também existe campo elétrico, tá? Vai continuar existindo campo elétrico. Porém, a gente não está interessado mais nisso, que a gente estudou na primeira parte da disciplina. Nós estamos interessados no V, no campo magnético. Tá? O campo elétrico já nós estudamos na primeira parte. Muito bem. Então, de que depende então esse campo magnético? Com certeza vai depender da velocidade da carga, né? Então vamos dizer, o campo magnético no ponto P, tá certo? Será igual, e também vai depender da carga, né? Então, a fórmula, né, que se descobriu foi o seguinte, que vai ser igual a uma constante, que eu vou falar daqui a pouco, dividido por 4π, tá certo? Tudo isso, na verdade, é uma constante, né? E vai ser igual a carga, ao produto da carga, né? Vezes a velocidade, diz que vai depender da velocidade. Produto escalar, ou perdão, produto vetorial com R, né? Eu vou explicar aí o que seria esse R, e dividido, tá, pelo módulo desse R, tá? Ao cubo. Muito bem, algo parecido à lei de Coulomb, algo parecido, né? Porque você lembra que no o campo magnético era a constante de Coulomb, a carga era um vector também que aparecia, né, no numerador, e aqui era o cubo também. Ou se você preferir, aqui era um versor, e aqui, então, nesse caso, se transformava simplesmente em quadrado, né? Tá certo? Então, como nesse caso é um vector mesmo, não é versor, então aqui precisa aparecer 3. Então, é algo parecido com a lei de Coulomb. Porém, aqui já aparece a velocidade. E a velocidade está multiplicando vetorialmente a esse R. E a gente vai ver quem seria esse R neste caso. Tá? Da mesma forma que no campo elétrico, né? Eu apaguei aqui, mas a gente poderia contextualizar isso daqui, que significa cada um desses, né? Então, um campo elétrico, nós tínhamos uma carga, né? Carga Q, e aqui tínhamos o ponto P, é dizer que esse campo está em algum ponto P determinado, e esse R seria o vetor que parte da carga e vai até o ponto, e termina no ponto P. Esse seria o R, o vetor R, ok? E esse seria justamente o módulo, significa a distância. Tá? Em outras palavras, essa distância, né? Que seria o módulo do vetor. Então, é isso, né? Então, no campo magnético, esse R vai ser a mesma coisa também. Vai ser o vetor que parte da carga, tá certo? Da parte da carga e termina no ponto onde nós queremos calcular o campo. Então, esse daqui vai ser o R. Tá certo, né? E esse denomina o Rzinho ou R módulo, né? Que não tem nenhuma seta aqui, vai ser essa distância. Essa distância, né? Da mesma forma que no campo elétrico, né? Tá certo? Então, algo parecido é o campo magnético, né? A única diferença é que aparece aqui a velocidade, né? E uma constante nova, não aparece mais a constante de Coulomb, né? Muito bem. Essa constante, então vamos falar das constantes. Esse daqui se denomina permeabilidade do vácuo. Deixa eu escrever bem. Permeabilidade do vácuo. Ou do lugar, né? Onde está aplicando, onde está a carga, né, nesse espaço. Então, imaginamos aqui que estamos no espaço, estamos no vácuo, perdão, né? Não tem gás, não tem nada, aqui é vácuo, tá? Então, permeabilidade do vácuo. Se tivesse algum gás aqui ao redor, então esse será, né, a permeabilidade desse lugar.
Então, com certeza o valor vai mudar, né? Para Baco, esse valor é dado da seguinte forma, vai ser 4π vezes a 10 a menos 7 Tesla metro ampere. Ok? Muito bem. Então, nós temos essa constante nova, né? Parecido a essa daqui, tá? Na verdade, não tão parecida, porque essa constante de Coulomb se pode... é igual a 4πy0, tá certo? Então, na verdade, essa permeabilidade do Baco seria algo parecido a essa constante que está aparecendo aqui. Depois a gente pode ver isso, né? Que vai ter alguma similitude, né? Que campo magnético a gente usa essa constante e no campo elétrico aparece muito seguido essa constante, tá bom? Então, isso. Professor, Sim, esse ponto P seria um campo magnético, né? E aí a gente iria calcular esse campo magnético em relação a essa carga se movendo próximo dele. Aí isso. esse R é a distância, né, entre esse campo e a carga, né? Isso, é dizer, o P é o ponto onde se calcula o campo. É o ponto, Ah, né? sim, O ponto onde se entendi. calcula o campo. Então, R, né, R, né, sem chapéu, sem seta, seria a distância entre a posição da carga, né, num instante de tempo, né? Porque essa carga vai se mover. Então, esse R vai mudar, né? Pode mudar, né? Porque essa carga pode se aproximar ao ponto P ou pode se afastar, né? Então, essa distância vai mudar. Então, seria a distância atual da carga ao ponto onde se calcula o campo. E o R chapéu seria aquele vetor que parte da posição atual da carga né, e termina no ponto onde nós queremos calcular o campo. Sempre será assim, ok? Então, vocês podem anotar ainda assim, dessa forma, né? R é o vetor que parte, né? O que começa na carga, na posição atual da carga, né? Eu vou colocar atual dessa forma para que fique evidente que essa carga está se movendo, que não se não vai ter uma posição fixa, né? Que lá em algum momento, em um tempo, por exemplo, que um tempo delta t já vai estar por aqui, por exemplo, né? Depois por aqui, então tem que ser o tempo atual, né? Nesse momento que a gente está querendo medir o campo aqui, né? Então, queremos medir no tempo, o campo aqui, queremos medir no tempo 1 segundo. Então, teríamos que nos perguntar, nesse tempo, em que posição está a carga? Está aqui, então seria esse vetor, tá? Agora, no tempo 2 segundos, né? A carga em 2 segundos, com certeza, ele já andou. Então, qual seria? Estaria aqui a carga. Então, o R seria já tudo isso. Já seria esse vetor novo, né? Então, como você está vendo, o R vai variando, né? Tá certo? Necessariamente vai variando porque a carga precisa se mover. Se não se move, o campo vai ser nulo. Até porque, olha, se a velocidade for nula aqui, esse produto vetorial se anula, então toda essa operação se anula, tá? Então, isso é importante. Muito bem, né? Então, essa seria a definição de R. É o vetor que começa na posição atual da carga e termina no ponto P. No ponto P. E o ponto P é onde nós queremos calcular o campo, né? Onde nós queremos calcular o campo. O campo, tá certo? Esse é que vamos chamar de P. Muito bem. Então,
é isso, né? Mas a gente, claro, pode melhorar essa fórmula para, né, para já aplicar em exercícios, tá certo? Práticos, né? Muito bem. Como eu fiz também para o campo, você lembra que eu fiz para o campo elétrico, né? Que eu defini o R como se fosse R do P, né? Menos R do fonte. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Eu vou fazer a mesma abordagem, tá? Então para isso eu vou fazer o seguinte, né? Vou fazer o seguinte. Porém, antes de ir a esse ponto, de fazer isso, eu quero comentar sobre a direção desse campo, que eu estava esquecendo, isso é muito importante. Então, eu preciso olhar a, a direção desse produto vetorial, né? Tá certo? Então, vamos imaginar, para começar, né, para nós poder entender, que essa carga seja positiva. Que essa carga seja positiva. Vamos considerar isso. Então, para quê? Porque como essa parte é constante positiva, essa também positiva, o eje positivo, então todo o sinal vai depender somente do sinal desse. Quer dizer que ou a direção do vetor do campo vai depender somente da direção desse produto vetorial. Não vai depender mais nada, porque essas daqui, como são positivas, não vão alterar o sentido desse vetor. Tá? Se imagina, né? Se fosse menos aqui, então já altera, né? Muda, né? Inverte o sentido. Mas nesse caso, vamos considerar que seja positivo. Muito bem. Então, nesse caso, para onde está apontando? Vamos imaginar o seguinte, que a carga está se movendo nesse plano, nesse quadro, né? Nesse plano somente, tá? Nessa direção. E o ponto também esteja nesse plano. Tá certo? Então, nós estamos simplesmente nesse plano. Não precisamos de outro eixo, né? Velocidade nesse plano. E esse vetor R também estará nesse plano do quadro. Muito bem. Então, se nós estamos nessa situação, para onde deve apontar esse vetor? Para onde aponta, né? Essa é a pergunta, né? Então, usamos novamente a regra da mão direita. Então, quem aparecer primeiro deve estar apontado pelo polegar, né? E o segundo deve ser o restante dos dedos, né? Então, como nós podemos fazer isso? Então, eu uso minha mão direita, então vocês podem já fazer esse, né? Aqui estará o polegar e aqui estaria o restante dos dedos, tá? Que justamente estaria apontando na direção do R. Olha, o R, esse daqui, e a velocidade, esse daqui, né? Com a mão direita. Se você fizer isso e colocar aqui nesse plano, na sua mão, para onde está apontando a palma da sua mão? Está apontando para dentro do plano, né? Tá certo? Para dentro desse quadro. Tá certo? Então, nesse caso, o campo magnético está entrando dentro do plano. Então, podemos graficar isso da seguinte maneira, que nessa situação, né, o campo magnético está entrando. Então, nesse caso, desenhamos somente dessa forma, né? Você lembra que esse simbolinho significa vetor entrando, né? Entrando ao quadro, entrando. Tá certo? E quando desenhamos aqui, assim, um pontinho só, seria vetor saindo. Então, nesse caso, desenhamos que o campo está entrando. Tá? Isso que nos diz a regra da mão direita, né? Por quê? Porque essa parte, né, justamente que nos está dizendo que esse produto vetorial está entrando. E se nós multiplicarmos por todos esses valores, esse não vai mudar o sentido. Tá? Porém, se essa carga for negativa, tá certo? Se essa carga for negativa, tá? Em vez de ser, por exemplo, um próton, né? Fosse um elétron, essa carga está se movendo. Então, o campo aqui, tá certo? Aqui, nesse ponto, vou marcar aqui, como se fosse o ponto P. Então, nesse caso, como é negativo, então esse que vai mudar o sentido de isso. Então, em vez de entrar, ele vai estar saindo. Então, representamos dessa forma. O campo magnético, nesse ponto, será assim. Tá?
Então, o sinal da carga interfere também no sentido, tá? Interfere. Tá? Se é positivo, não muda o sentido do produto vetorial, mas se for negativa, vai mudar, tá? Então, vai ser o contrário. Ok, muito bem. Isso que queria comentar antes de passar ao detalhe e já resolver algum exercício, né, usando essa fórmula. Muito bem. Então, vamos... Para isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou definir, né, aqui meus eixos coordenados. Então, aqui seria o eixo Z, o eixo Y e o eixo X estaria entrando e saindo do quadro, desse plano. Ok? Muito bem. Então, essa carga vai ter, em algum tempo t, vai ter uma certa posição, né, que a gente pode medir, né? E esse será indicado, né, por esse vetor posição. E vou indicar como R, Q, de carga, né? Vetor posição da carga, ou da fonte, poderia ser, mas eu vou colocar como RQ, né, da carga. Né? Eu não posso colocar mais R dele, porque eu usei esse símbolo, né, para indicar o vetor que nasce da carga e termina no ponto onde queremos calcular. Vocês notaram que esse R, Q, vai ser variável, vai depender do tempo. Então, até podemos colocar dessa forma, depende do tempo, né? Esse aqui é o tempo. Por quê? Porque está se movendo, tá? Isso aqui vai variar. Porém, por outro lado, agora vamos definir o vetor, né, posição do ponto. Vetor posição do ponto. Então, vetor que parte da origem e aponta o ponto. Esse vetor. Então, esse vamos denotar como RP. Vetor posição do ponto P. Agora, esse ponto, esse vetor, sim, esse aqui vai ser fixo, constante. É um vetor constante, porque o ponto não vai mudar, né? Vamos imaginar que a gente só quer calcular em um único ponto. Esse ponto está fixo no espaço, né? Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Então, queremos encontrar o R. Esse R, esse vetor, vamos dizer, vetor separação, né? Entre a carga e o ponto. Tá? Porque isso que aparece na fórmula, né, do campo magnético. Não aparece o RQ, não aparece RP. Porém, na prática, é mais fácil determinar esses, né, RQ e o RP. Fácil, né? Porque bastaria saber as coordenadas desse ponto e as coordenadas dessa carga e a gente já tem esses vetores. Então, precisamos uma relação entre esse R que aparece na fórmula e essas que são fáceis de determinar. A partir da figura, a gente observa que esse vetor laranja, eu vou colocar até do mesmo cor, para que você entenda. Laranja, né? Vamos melhor assim, em ordem. Vamos começar aqui. Então, imagina que estamos aqui. Começamos com roxo, né? Temos o vetor RQ. E depois desse vetor, somamos o vetor R laranja. O que nós obtemos? Nós obtemos esse vetor azul. RP. Nós temos essa relação, então. E como nós queremos o R, isolamos simplesmente, né? Nós queremos o R, então vamos ter RP menos o RQ, né? Que se passa a restar no outro lado. Então pronto, nós temos já a nossa fórmula para calcular o R. E se você quiser substituir aqui, vai ficar uma fórmula bem grande, ou simplesmente acrescenta no lado dessa fórmula, né? Tá? Então, eu acredito que seria melhor assim, deixar por separado. Então, só você define que esse R que aparece aqui será isso. E o R sem chapéu, que vai ser o módulo disso, né? Vai ser o módulo dessa diferença de vetores, né? Então você tem essas informações e você pode usar essas informações aqui, na hora que precisar, tá? Eu prefiro não colocar aqui, porque senão vai ficar uma fórmula bem grande. Mas se vocês quiserem, podem colocar, né?
Tá certo? Então, algo parecido ao que a gente fazia no campo elétrico, né? Então, aqui também vai passar a mesma coisa. Muito bem, então apago isso daqui e vamos com algum exercício, né? Muito bem. Então, vamos com um problema já, né, bem prático, né, onde vamos aplicar essa fórmula, né? Eu vou pegar o exercício do livro de Typler, né? Estamos usando como referência o livro de Typler. Typler, o volume 2, né? Tá a página, né? A página 253, tá? Tem vários exercícios. Então, né, também para a próxima aula, se vocês quiserem, podem procurar exercícios nessa página, tá? Onde diz o campo magnético de cargas pontiformes em movimento, tá? Então, nessa parte tem vários exercícios, tá? Então, eu vou pegar o exercício 13, né? O inicial. 13. Que nos diz? Diz, no instante t igual a zero, então vou colocar aqui t igual a zero, nesse o tempo, tá? Aqui também aproveitei para poder desenhar os eixos, né? Esse seria o eixo Z, esse seria o eixo Y, e esse seria o eixo X, né? Que está entrando, né, ao quadro, né? Então, essa parte já está atrás do quadro e essa está à frente do quadro. Muito bem. Também podemos colocar a escala, né, aqui. Então, esse vamos dizer que vale 1, esse vale 2, tá? Em outro lado seria menos 1, menos 2, esse em Y. Em Z poderia ser a mesma coisa, tá? E assim também em X, né? E aqui fica aí um pouco mais difícil, mas vamos tentar, né, fazer bem, respeitando a escala. Ok. Diz, uma partícula tem carga, aqui eu vou colocando então o valor da carga, diz 12 microcoulomb. Que mais? Está localizada no plano C igual a zero. O plano C igual a zero é tudo equivalente ao plano XY. Esse é o plano formado pelos eixos X e Y. Esse tudo esse que está aqui. Tá certo? Então, a partícula está nesse plano. Em x igual a zero, esse aqui em x não está nem para frente nem para trás. Y 2 metros. Então, y 2 metros, então essa carga estará por aqui. Tá certo? Então, aí está a carga. Vamos representar dessa forma a carga. Então, está aí essa carga Q. Muito bem. E tem uma velocidade inicial, tem uma velocidade igual a 30 metros por segundo na direção I, tá? Dá dessa forma a velocidade. B igual a 30 metros, aqui ficou muito pequeno o zero, né? 30 metros por segundo e na direção I. Na direção I. Tá certo, né? E então vamos já graficar isso. E, olha, aqui está positivo, né? Olha, I positivo, não tem menos aqui. Então, I é essa nessa direção do eixo X, né? Então, nessa direção que avança o I. Muito bem, então a velocidade deve ser assim. Vamos desenhar a velocidade. Deve ser paralelo ao eixo X. Então, deveria ser assim. Então, essa seria a representação da velocidade. E que estaria no plano ainda, né? No plano Z igual a zero, né? Tá certo? Nesse plano x e y. Tá? Ele disse que não sobe nem desce. Está nesse plano. Tá? Nesse plano aqui. Ok? Muito bem. Que mais? Que informações mais precisamos? Aqui, que informação nos dá? Determine o campo magnético no plano C igual a zero. Esse nesse mesmo plano. Mas aqui diz em A. Esse tem vários itens, né? Primeiro diz na origem. Tá? Então aqui vamos escrever determine V na origem. Na origem do sistema de coordenadas, né?
Então, onde está a origem? Aqui. Tá certo? Então, aqui deve ser nosso P. Muito bem. Então, olha, já nós temos a posição da nossa carga, tá? As coordenadas são... Vamos já representar, então, as coordenadas. Olha, em X é 0, Y é 2, né? Consideramos 1 aqui, né? Então, tudo está em metros, vamos dizer, metros. Em X também metros. E Z também em metros. Então, 2, que mais? E em Z, né, não tem altura, então também é 0. Então, essas são as coordenadas né, no tempo zero dessa carga, tá? E do ponto P, quais são as coordenadas? Seria 0,00, né? 3 zeros. Muito bem. Então, agora sim, já nós vamos a usar isso que acabei de apresentar para vocês. Primeira coisa que eu preciso, encontrar o vetor R. Mas para encontrar o vetor R, eu preciso encontrar o RP. Tá certo? Então, olha, RP, vamos lá. Então, mas nesse caso, RP seria o vetor formado por essas componentes. Tá? Por essas coordenadas, né? Esse é praticamente reescrever essa coordenada. Esse vai ser 0,00 ou simplesmente vetor nulo, né? Isso aqui é vetor nulo. Então, o RP vai ser o vetor nulo, tá? E agora vamos com RQ. Quem seria o RQ? Seria, então, né, mesma coisa, é escrever isso, essas coordenadas. Seria 0, e então aqui seria, já vou colocar as unidades 2 metros, aqui não coloquei, mas vou colocar as unidades 2 metros, 0, tá? Então esse seria o RQ. Muito bem. Para não trabalhar muito com números, eu vou chamar isso de A. Tá certo? A. Tudo isso que se A, né? Tá certo? Então, sabendo que A vale 2 metros. Assim não vou precisar me complicar a vida multiplicando, né? Na metade do procedimento. Multiplicando números, né? Então, isso. Vamos lá. Então, vamos já determinar o R. O R. O R que aparece aqui, né? Então, nós sabemos que seria o RP, que é nulo, menos o RQ, que seria, tá? Até a gente pode substituir assim. Então, RP é nulo, então é 0,00, menos, agora esse daqui ficaria como, né? Se substituir por A, então vai ficar 0 a 0. Então, seria RQ, seria 0 a 0. Então, vamos colocar, né, dessa forma. Muito bem, então se a gente restar, então vai ser primeira componente com primeira componente, 0. 0 menos A, menos A. 0 menos 0, 0. Então, nós já temos nosso vetor R. Ok? Muito bem. E agora precisamos calcular o módulo disso, né? O módulo. Eu não sei se precisa, às vezes você já diz, olha, mas se a distância, está vendo aqui claramente que essa distância é 2, né? Olha, está aqui, é 2. Esse é justamente o A, né? Que nós representamos como A. Tá? Então vai dar A, mas se você quiser, né? Pode usar essa fórmula, né? Então seria a primeira componente ao quadrado, né? Mais a segunda componente ao quadrado, coloque parênteses quando essa componente for negativa, coloque parênteses, mais a segunda componente ao quadrado. Tá certo? 0 ao quadrado não vai alterar nada, não vai aumentar nada, 0 ao quadrado também, então vai ficar simplesmente menos A ao quadrado. E você sabe que menos A ao quadrado, né? Menos A ao quadrado seria menos A vezes menos A. Menos com menos vai virar mais, então vai ficar A quadrado simplesmente. Aí você já pode simplificar e colocar A. Aí não preciso colocar valor absoluto porque eu sei que A já é positivo, né? A distância, que eu defini como 2 metros, né? Tá certo? Então, pronto. Então, já tenho meu... Ah, perdão, aqui não tem chapéu, né? Isso é sem chapéu, sem a seta. Pronto, então já nós temos o R, que está aqui, né? R vetor, e nós temos o módulo, então já estamos quase prontos para substituir aqui. O que está faltando? Está faltando a velocidade, né? Vou apagar isso aqui já.
E que temos para a velocidade? Vamos então construir a velocidade. Velocidade. Velocidade está aqui, está dado aqui. Tá? Então, essa também eu vou chamar de, simplesmente, poderia chamar de V, né? Ou vamos chamar de alguma outra letra. Podemos chamar então alfa. Alfa. Então, para não trabalhar também com números, né? E deixar assim. Então, então seria alfa I, né? Então, como nós escrevemos isso usando vírgula, né, e parênteses? Então, olha, essa seria a primeira componente, né, o que aparece aqui primeiro, né? Porque o coeficiente do i que aparece primeiro. Aqui não aparece j, significa que seria zero. Perdão, aqui eu me confundia. Então, aqui tem aqui alfa. E como não aparece j, é zero. Não aparece k, é zero. Pronto, essa é a velocidade. Então, agora, nós precisamos fazer o produto vetorial entre essa velocidade e o posição. Esse daí. Vamos fazer. Então, colocamos o I, o J, aquele que você já sabe, né? E colocamos as componentes do V primeiro, né? V, que seria alfa, 0 e 0. E o R, 0, menos A e 0. Pronto. Então, você vai fazer esse produto vetorial da seguinte forma. Eu acho que aqui a gente pode já apagar essas informações que a gente não vai mais precisar. O que nós precisamos é simplesmente, né? Sabemos que A, vamos anotar em algum lugar isso, que A é 2 metros, né? Vamos anotar isso aqui. A é 2 metros e alfa é 30 metros por segundo, tá? Então, aqui eu somente vou anotar o R, que é 0, menos A, 0, e o módulo dele é A. Então, pronto. Não precisamos mais esse daqui. Então, vamos calcular isso. Então, aqui, vamos continuar. Então, seria B, produto vetorial entre velocidade, né, e esse vetor R. Seria, colocamos o I. Então, simplificamos essa coluna e essa coluna, perdão, essa linha. Então, aqui vai dar 2, né? Os elementos dessa linha são 0. Então, vai dar 0. Não adianta, né? Então, coloco simplesmente I vezes 0. Agora, né? Se era mais, esse aqui é menos. Então, menos J. Né? Menos J. Né? Agora, eliminamos essa coluna e essa coluna. E novamente você vai ver que essa coluna vai ficar 0. Então vai dar 0 aqui. Né? Todos os elementos dessa coluna são 0. E vamos, agora o final, K. Tá certo? Então se eliminarmos essa coluna e essa linha, o que nos sobra seria isso. Então escrevemos, seria alfa 0, 0 menos A. Muito bem. E aqui calculamos. Esse daqui vai dar 0, não escrevo nada, simplesmente escrevo K. E aqui vai ficar alfa menos A, vai ficar menos, vamos abrir parênteses, tá? Menos alfa vezes A. E aqui vai ficar menos 0 vezes 0, 0, né? E aí simplificamos, esse não vai alterar nada. E esse menos vai para frente, então nós temos menos K alfa A. Então, esse seria o produto vetorial que aparece aqui. Então, agora sim, finalmente, vamos substituir tudo que nós temos na fórmula, né? Essa constante, a permeabilidade do vácuo, 4π, dividido por 4π, a carga, né, que você já sabe, depois você substitui no final, né? Tá? A constante também você sabe que está aqui, olha, essa é a permeabilidade, vale isso. Que mais? E que mais? Esse produto que deu quanto? Deu menos K alfa A e dividido pelo R ao cubo. Quanto é R? A ao cubo, né? Simplificamos
Aqui com esse A, tá, né? Tá simplificando. Então, aqui sobra 2 no expoente, né? Agora sim, já quase finalizando. A permeabilidade dividido por 4π. A carga. Esse menos colocamos aqui na frente, então, né? Menos e aqui. Tá certo? E carga. E esse versor vamos colocar no final, tá? Então, seria Q vezes alfa, dividido por A quadrado. E esse versor aqui no final. Muito bem? Então, pronto. Nós temos, esse seria o resultado. Bastaria simplesmente substituir esses valores, né? A constante que está aqui, 4π, você sabe, né? Π é 3,14, tudo isso, né? Número π, claro, número em radiano, né? Não vai colocar 180 aqui, né? Tá certo? E a carga, né? Tá aqui 12 microcoulomb. Alfa, tá? É 30 metros por segundo. A, 2 metros. Se você substituir tudo isso, vai dar em que unidades? Vai dar em Tesla, né? Deve sobrar isso, Tesla. Ok? Lembre que ampere, né? Talvez você precise em algum momento, ampere, que aparece aqui, vai ser, né? Coulomb por segundo. Tá? Então, você talvez vai precisar para simplificar, né? Alguma unidade. Então, lembre disso. Ok. Então, isso, né? E para finalizar, o que posso fazer aqui? Eu posso, então, reescrever isso também de outra forma, né? Esse aqui, o ponto P. Né? Se quiser, posso colocar, usando essa notação de vetores, né? Posso colocar, olha, esse como tem simplesmente com, né? Está apontando na direção K, então não tem componente X, não tem componente Y, só tem componente Z. Então, se você quiser, você também pode apresentar dessa forma, né? Claro, aqui você escreve o resultado de tudo isso, né? E pronto, aí não aparece o K porque, né, aqui nessa anotação some. Não precisa escrever novamente K aqui, tá? Isso não é bom, Professor, tá? aí Escreva aí. quando eu for calcular, Sim. aí nessa constante de Uhum. permeabilidade do vácuo, eu posso já cortar esse 4π com 4π que está embaixo? Sim, sim, sim. Você pode já cortar, sim. Claro, aí economiza bastante tempo, né? É Ah, verdade. sim. Uhum. Ajudaria Então, bastante. Aí vai ficar simplesmente 10 a menos 7, né? E tudo isso, tá? Muito bem. Então, não esqueçam que a unidade do campo é Tesla, né? Então, deve dar isso. Se dá outra unidade, é porque você errou em alguma parte. Tá? Então, com isso respondemos o A. Tá? E para onde aponta esse campo? A gente pode até graficar aqui, né? Para onde está apontando o campo? Aqui, né? Toda essa parte, tem que conferir o sinal, né? Toda essa parte, se você fizer sem um sinal, tirando esse menos para frente, vai dar positivo. Porque a carga é positiva, 12. A constante é positiva, alfa é positiva. A positivo, claro, porque, né, é distância. Então, isso aqui vai ser positivo. Porém, com esse menos que está aqui, vira negativo. Então, vai apontar no sentido contrário a cá. Então, em vez de apontar cá, seria essa direção, né? Para cima, né? Esse é cá. Em vez de apontar para cima, vai apontar para baixo. Então, o campo, nesse ponto, seria assim, B, né? Seria isso o campo, nesse ponto, apontando para baixo. Ok? Então, isso, tá vendo, né? Olha, aqui a velocidade está no plano z igual a zero, nesse plano, né? E esse vetor R seria esse vetor. Se a gente pode graficar também esse vetor R. Né? Tem que partir da carga e ir até o ponto. Então, vamos desenhar assim. O vetor R. Como poderíamos desenhar? Tá, laranja melhor. Então, o vetor R seria isso. E se você usar a regra, né? Esse seria o R. Se você usar a regra da mão direita, tá? Faça esse exercício para você se acostumar, né? Usar bem a regra da mão direita. Você vai ver que justamente o campo vai, né? Ou tudo isso vai apontar para baixo também. E como a carga é positiva, então acompanha, né? A essa direção o campo também.
tá? Esse produto vetorial, né, vai apontar para baixo. Tá? Pode fazer Professor, a regra da na mão direita. regra, professor, na Sim. regra da mão direita, nessa fase de campo magnético devido a uma carga pontiforme, o nosso polegar vai partir da carga, Oi, na mão perdão? direita. Na regra da mão direita, o nosso polegar vai ser tipo o sentido da carga e vamos ter que Isso, colocar vai partir da carga, né? Da assim. carga. Então, de aí você direciona seu dedo, seu polegar, né? Então ficaria mais ou menos assim, o polegar. E o restante dos dedos na direção do R, né? Do R. Também, né? Seguindo essa direção, né? Então vai ficar assim, né? Então aqui justamente o V. E aqui está o R, né? Tá? Então, tá vendo que a palma da sua mão está para baixo, né? Você conseguiu, né, fazer isso. Isso está fácil, isso está bem fácil. Não precisa mexer muito o braço ou a mão, né? Então, para baixo, justamente, significa que isso aponta para baixo. E como a carga é positiva, então acompanha. Então, o campo também para baixo. Se essa carga fosse negativa, então menos 12, então aí seria o campo para cima, né? Porque tem que inverter o sentido disso. Tá? Então, muito cuidado também com isso, com o sinal da carga. Tá? Então, vocês podem verificar isso. Ok, pessoal. Tem, né, mais exercícios que eu, né, sugiro que vocês façam. Tá? Que está no mesmo livro, né? Tem o caso A, que pediu o campo na origem, né? Mas no B está pedindo que você termine o campo onde? Determine, aqui eu vou colocar a melhor as coordenadas, mesma coisa, né? Termine o campo, né? Mas aqui o P, as coordenadas do P já vai ser 0 em X e 1 metro em Y. Tá? E tente graficar ainda para que faça sentido, né? Faça da mesma forma que eu fiz no caso A. Tá? Então a única coisa que muda em B é que o ponto já não vai estar na origem, ele vai estar onde? Um pouco mais aqui, vai estar aqui. Tá certo? E tem o C, tem outros exercícios, até D, parece que tem, né? Então vocês podem resolver isso. Ou vocês escolhem o 14 também, o exercício 14. Tem vários exercícios, tá? Página, Professor, qual é essa página? página 253. Typler. Professor, essa coordenada desse ponto P é 0 e 1, é? Isso, 0,1 metro, né? E 0 em Y, né? Aqui faltou. E, perdão. 0 em X, 1 em Y e 0 em Z. Esse aqui não sobe, né? Tá? É aqui, esse ponto aqui. Seria esse ponto. Que o P estaria por aqui. Ok? Então, não esqueça, né? Página 253. Typler, volume 2. Volume 2, ok? Então tem vários exercícios. Diz que não tem desculpa, né? Diz, não achei exercício. Não, tem vários exercícios lá e exercícios bastante simples para começar, né? Que depois a gente pode ir, né, complicando um pouco mais. Muito bem. O próximo assunto que vamos tratar vai ser já o campo magnético devido a uma corrente. Por que uma corrente? Porque uma corrente são cargas em movimento. Tá certo? Então, uma corrente, né, um condutor, né, por onde flui corrente, deve estar produzindo campo magnético no seu redor. Tá? Em um ponto P, por exemplo. Mas claro, como esse condutor tem já uma forma, né? Tá certo? É uma estrutura alongada. Aqui a gente já usará integrais. Aqui vai aparecer integrais. Então, esse será o próximo assunto que vamos tratar. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos parar aí, né? A gente continua depois.